Nesta videoaula vamos fazer uma introdução ao IVA, Imposto sobre o Valor Acrescentado. A base desta introdução é o manual do IVA e do RITI. Este manual será a base desta e das próximas videoaulas, em que vamos fazer uma abordagem das principais matérias relacionadas com o IVA. O manual é o manual 0001, Manual do IVA, Imposto sobre o Valor Acrescentado e RITI, que é o regime do IVA nas transações intercomunitárias. E neste manual vamos encontrar as bases fundamentais do imposto e depois seguir-se-ão vários casos práticos onde vamos aplicar estes e muitos outros conceitos sobre o IVA. Para iniciar, e de acordo com a organização aqui do manual, eu vou me focar nos aspectos fundamentais. O IVA tem dois grandes diplomas de apoio. Um é o Código do IVA. No portal das finanças podemos consultar o Código do IVA, vamos ter de o consultar várias vezes ao longo aqui da formação e do módulo respeitante ao IVA. E também temos o RITI, que é o regime do IVA nas transações intracomunitárias. Portanto, Código do IVA e RITI são as nossas duas grandes bases legais. E como é que se organiza esta legislação? Da seguinte forma: quando nós queremos resolver questões relacionadas com as transmissões de bens aqui no território nacional, transmissões de bens, estamos a falar de vendas de mercadorias, vendas de bens corpóreos propriamente ditos, mercadorias, matérias-primas. Essa matéria é tratada ao nível do Código do IVA. Quando estamos a falar de prestações de serviços, também trata-se esta matéria no Código do IVA. A relação entre o sujeito passivo nacional em Portugal com o exterior fora da União Europeia, ou seja, os chamados países terceiros, quando o sujeito passivo português vende mercadorias a clientes de outros países que não da União Europeia, estamos a falar de exportações. E quando um sujeito passivo português, nacional, compra mercadorias, matérias-primas, bens que são provenientes de países terceiros que não da União Europeia, estamos a falar de importações. E estas são matérias também tratadas no Código do IVA. Tudo o que tem a ver com as transmissões de bens entre países da União Europeia, e quando um sujeito passivo português vende mercadoria, matéria-prima para um país, um seu cliente de um país da União Europeia, estamos a falar de transmissões intercomunitárias. E quando faz aquisição de mercadorias ou de matérias-primas, ou até de ativos não correntes, ativos fixos tangíveis, por exemplo, estamos a falar de aquisições intracomunitárias. E as transmissões e as aquisições intracomunitárias são matérias previstas no RITI, no regime do IVA nas transações intracomunitárias. Portanto, esta é a base legal do IVA e, portanto, este quadro serve para ver onde é que vamos obter a informação da base legal e, no fundo, todo o elenco de operações que serão alvo do nosso estudo. Transmissões de bens, prestações de serviços, exportações e importações, transmissões intracomunitárias e aquisições intracomunitárias.
No caso de Portugal, nós em Portugal temos diferentes taxas de IVA. Isto baseia-se também no facto de que os Açores e a Madeira têm taxas de IVA diferentes das do continente e diferentes entre eles próprios. Existem três tipos de taxas: a taxa reduzida, a taxa intermédia e a taxa normal, matéria que está no artigo 18º do Código do IVA. No continente, a taxa reduzida é de 6%, a taxa intermédia de 13% e a taxa normal de 23%. Quanto aos Açores, a taxa reduzida 4%, a taxa intermédia 9% e a taxa normal 18%. E na Madeira, a taxa reduzida é de 5%, a taxa intermédia de 12% e a taxa normal de 22%. Como é que nós sabemos se um bem ou se um serviço está sujeito à taxa reduzida, à taxa intermédia ou à taxa normal? Consultando as tabelas anexas, as listas anexas ao próprio código do IVA. Na parte final do código do IVA, estamos agora aqui no portal das finanças, no código do IVA, existe a lista 1 e a lista 2. A lista 1 contempla os bens e os serviços sujeitos à taxa reduzida. Portanto, no continente seria 6%, na Madeira 5%, nos Açores 4%. Os bens que estão elencados nesta lista 1 incide a taxa reduzida. Mas dentro do código do IVA, e vamos voltar aqui um bocadinho atrás, vamos voltar novamente ao código do IVA, veja-se que na parte final existe também o elenco estabelecido na lista número 2. A lista 2 estabelece os bens e serviços sujeitos à taxa intermédia. E temos aqui os vários, e é a partir daqui que se consulta quais são aqueles bens ou serviços cuja taxa é a taxa intermédia. Se um bem ou um serviço não estiver contemplado nem na lista 1 nem na lista 2, significa que a taxa que se aplica sobre esse bem ou sobre esse serviço é a taxa normal. Diga-se de passagem, a grande maioria dos bens e serviços são efetivamente tributados à taxa normal. Bom, então temos as três taxas de IVA distintas relativamente ao continente, Açores e Madeira. Já sabemos onde vamos encontrar as diferentes as listas e os bens e serviços tributados pelas diferentes taxas. E como é que funciona a mecânica do IVA? O IVA funciona através do chamado método do crédito de imposto. Ou seja, os sujeitos passivos realizam vendas e efetuam compras. O negócio de uma empresa, por exemplo, será vender mercadorias ou prestar serviços ou fazer as duas coisas em simultâneo. Para vender mercadorias ou para prestar serviços, os sujeitos passivos necessitam de fazer aquisições, compras. Essas compras podem ser compras de matérias-primas, compras de mercadorias, de outros bens e serviços e também de ativos não correntes, ativos fixos tangíveis ou ativos intangíveis. E se por um lado, nas vendas, liquida-se IVA, ou seja, quando se emite uma fatura de uma venda, incide-se a taxa de IVA sobre esse bem e, no fundo, liquida-se IVA. Quem vai ter de pagar aquele IVA é o cliente. O IVA liquidado das vendas é um IVA a favor do Estado. Por outro lado, nas compras, nas aquisições que se realizam de mercadorias, de outros bens e serviços, de ativos não correntes,
é permitido deduzir o IVA suportado nessas mesmas faturas provenientes dos fornecedores. Obviamente que existem limitações à dedução do IVA. Essas limitações vão ser estudadas no curso. É o artigo 21 do Código do IVA que estabelece as limitações ao direito à dedução. E quando um determinado bem ou um determinado serviço está contemplado no artigo 21º do Código do IVA, significa que não é permitido deduzir aquele IVA suportado pelaquela aquisição daquele bem ou daquele serviço. Mas analisaremos no curso detalhadamente o artigo 21º, o artigo 21 do Código do IVA e todos os bens e serviços em que o sujeito passivo não pode exercer o direito à dedução do IVA serão estudados aqui no curso e aplicados em termos dos casos práticos. O imposto apurado em cada período de imposto, que pode ser mensal ou trimestral, também veremos o que é um sujeito passivo em regime mensal e um sujeito passivo em regime trimestral, resulta da obtenção do IVA a favor do Estado, que se baseia no IVA liquidado, relativamente àquele IVA que é cobrado aos clientes, pelas vendas que a empresa realiza, seja de matéria-prima, de mercadoria, de serviços, prestação de serviços, e a este valor vai deduzir o IVA a favor do sujeito passivo, que no fundo é o IVA que o sujeito passivo suportou nas aquisições de mercadorias, de matérias-primas, de outros bens e serviços e de ativos não correntes e que lhe foi conferido o direito à dedução. Irão existir também regularizações de IVA por causa de descontos que são obtidos ou concedidos fora da fatura, que vão obrigar a fazer regularizações de IVA e também devido àquelas notas de crédito relacionadas com as devoluções. E também veremos aqui em que circunstâncias é que vão ocorrer as regularizações do IVA, regularizações a favor do Estado e regularizações a favor do sujeito passivo. Desta diferença pode surgir que o IVA a favor do Estado seja maior que o IVA a favor do sujeito passivo, mais ou menos as tais regularizações, e daqui advém IVA a pagar. Ou então pode ocorrer que o imposto a favor do sujeito passivo, num determinado período, o IVA dedutível, mais ou menos as regularizações, e no caso as próprias regularizações a favor do sujeito passivo, que vão aumentar o IVA a favor do sujeito passivo, sejam superiores ao IVA liquidado, ao IVA a favor do Estado. E aí vai ocorrer uma situação de crédito de imposto. O crédito de imposto é um IVA a favor do sujeito passivo, porque ele tem um direito, ele tem um ativo sobre o Estado, tem direito a recuperar o IVA e quando existe crédito de imposto, dá-se, em primeiro lugar, a regra, quando existe crédito de imposto, a regra é o reporte. O reporte significa passar o valor para o período seguinte. Ou seja, no período seguinte, no período mensal, no período trimestral seguinte, aquela verba a favor do sujeito passivo é conduzida para a declaração periódica do IVA do sujeito passivo, nomeadamente aqui para o campo número 61, que é o reporte do período anterior, o excesso a reportar do período anterior. E já contamos com este valor a nosso favor. Esta é a regra. Todavia, pode existir a possibilidade do sujeito passivo pedir o reembolso do imposto. Para tal, temos regras.
E essas regras que estão contempladas no Código do IVA, vamos ali ao Código do IVA só para mencionar qual é o artigo onde as regras, isto aqui era a lista que eu estava ao bocado a ver, mas vou ali à base do Código do IVA. Estamos no Portal das Finanças, onde temos a legislação toda e devidamente atualizada, que é algo muito importante. E o artigo 22 do Código do IVA faz referência ao momento e modalidades do exercício do direito à dedução. E, portanto, aqui estão estabelecidas regras. E vamos estudar essas regras. Fundamentalmente, assim, de uma forma muito geral, é permitido deduzir, é permitido pedir um reembolso, de uma forma muito genérica, depois vamos ver isto com maior detalhe, se passados 12 meses relativos ao período em que se iniciou o excesso, persistir crédito a favor do sujeito passivo superior a 250 euros, este pode pedir o reembolso. Ou seja, 12 meses consecutivos com crédito de imposto e chega-se ali ao período de um ano e temos mais do que 250 euros para solicitar o reembolso. Mas existe ainda a possibilidade de pedir o reembolso quando o valor exceder os 3.000 euros. Ou seja, isto aqui é o artigo 22, número 6 do Código do IVA. Se num determinado momento nós tivermos aqui uma diferença a favor do sujeito passivo, um crédito de imposto, e o valor exceder os 3.000 euros, temos a possibilidade, à luz do artigo 22, número 6 do Código do IVA, de pedir o reembolso. E aqui não temos que estar 12 meses seguidos, conforme faz referência o número 5. Isto de uma forma muito geral, porque esta matéria vai ser detalhada e trabalharemos aqui a questão dos reembolsos. Fundamentalmente, o apuramento do IVA, que pode ser feito mensal ou trimestralmente, vai depender do volume de negócios do sujeito passivo. Os sujeitos passivos, em termos de volume de negócios que ultrapassem os 650.000 euros do ano anterior, terão de estar abrangidos por regime mensal, ou seja, todos os meses vão ter que fazer o apuramento do IVA e preencher a respectiva declaração periódica do IVA, e aqueles sujeitos passivos que no ano anterior não tenham alcançado 650.000 euros ficam abrangidos pelo regime trimestral. Ou seja, a declaração periódica é entregue trimestralmente, nos prazos que vamos depois ver, e o apuramento do IVA, que é feito na contabilidade, segue também essa periodicidade trimestral. Aliás, se recorrermos novamente ao Código do IVA, vamos ver Código do IVA, vamos ver quanto ao prazo da entrega das declarações periódicas, e que é o artigo 41 do Código do IVA, este volume de negócios está referido, ou seja, para efeitos do disposto na alínea C do número 1 do artigo 29º, a declaração periódica deve ser enviada por transmissão eletrónica de dados nos seguintes prazos: até ao dia 20 do segundo mês seguinte, àquele que respeitam as operações, no caso sujeitos passivos com volume de negócios igual ou superior a 650.000 euros no ano civil anterior. Portanto, sujeitos passivos que no ano civil anterior tenham tido um volume de negócios maior ou igual a 650.000 euros, estão abrangidos por regime mensal do IVA. E têm de entregar a declaração periódica do IVA até ao dia 20 do segundo mês seguinte àquele que respeitam as operações.
A declaração periódica do IVA de janeiro, por exemplo, terá de ser entregue até ao dia 20 de março, porque é até ao dia 20 do segundo mês seguinte. E se for um regime trimestral, até ao dia 20 do segundo mês seguinte ao trimestre do ano civil a que respeitam as operações, no caso de sujeitos passivos com volume de negócios inferior a 650 mil euros, portanto, do ano anterior. Aqueles sujeitos passivos que no ano civil anterior tenham incorrido num volume de negócios inferior, menor a 650 mil euros, estão sujeitos ao regime trimestral. Entregam a declaração de 3 em 3 meses, também fazem o apuramento do IVA de 3 em 3 meses, quando têm contabilidade organizada, e a entrega da declaração de IVA é até ao dia 20 do segundo mês seguinte ao trimestre. Portanto, vamos supor um sujeito passivo em regime trimestral, vai trabalhar janeiro, fevereiro e março e terá de entregar do primeiro trimestre a declaração do IVA até ao dia 20 do segundo mês seguinte, ou seja, até ao dia 20 de maio. Depois temos mais 5 dias para fazer os pagamentos do IVA, caso exista efetivamente IVA a pagar. Atenção que quem está no regime trimestral pode optar pelo regime mensal. Eu depois vou explicar os prazos e como é que isso se faz. E, portanto, estes são os prazos da declaração periódica de IVA e que tem a ver aqui com o tal limiar dos 650 mil euros, maior ou igual regime mensal, menor regime trimestral. E na base do ano anterior, quem está em regime trimestral pode optar por regime mensal. Obviamente, quem está no regime mensal tem que estar no regime mensal porque já ultrapassou os 650 mil euros. Como é que se faz o apuramento do IVA? Bom, através da contabilidade. Nós vamos, mensal ou trimestralmente, obter as contas do IVA. Fundamentalmente, trata-se do IVA dedutível, que é o IVA que se deduziu nas aquisições, nas compras de mercadoria, de matéria-prima, de outros bens e serviços, de ativos não correntes. Na contabilidade, o IVA dedutível é um ativo, portanto é um direito que a empresa possui, por isso está sempre do lado devedor. Depois temos o IVA liquidado. O IVA liquidado é um passivo, é uma dívida que temos para com o Estado, é o IVA das vendas, e temos então aqui a relação compra-vendas. Vendas existe IVA liquidado ou a favor do Estado, compras IVA dedutível ou a favor do sujeito passivo. Depois temos o IVA regularizações a favor do sujeito passivo, regularizações a favor do sujeito passivo, provenientes das notas de crédito, que são documentos que visam corrigir as faturas, e um IVA regularizações a favor do sujeito passivo visa corrigir, por exemplo, uma venda. Porque nas vendas o IVA é a favor do Estado. Se há uma devolução da venda, por exemplo, é emitida uma nota de crédito e temos de fazer uma correção ao IVA, que será uma regularização ao contrário, ou seja, a favor do sujeito passivo. Mas também podem existir regularizações a favor do Estado. Esta empresa tem ali 2.400 euros de regularizações a favor do Estado. As regularizações a favor do Estado também advêm de notas de crédito, nomeadamente devoluções de compras. Ora, se nas compras nós tínhamos IVA dedutível, IVA a favor do sujeito passivo, se se verificou uma devolução, temos de corrigir esse IVA. E ao contrário do IVA dedutível, que tem que ser a partir de regularizações a favor do Estado. Portanto, as correções por notas de crédito terão de ser feitas com regularização a favor do sujeito passivo ou regularização a favor do Estado. E esta empresa tem ali um saldo que vem de trás de um IVA a pagar,
e que aguarda o pagamento. Já vimos qual é o prazo do pagamento, tem mais 5 dias depois da declaração periódica, e tem ali um passivo de IVA a pagar. Temos ainda um ativo de um IVA a recuperar que vem de trás, um crédito de imposto, não foi pedido o reembolso, portanto ele está aqui na contabilidade e vai voltar a ser introduzido no sistema. Porque eu tinha dito que o IVA a recuperar, ele recupera-se no período seguinte e na declaração periódica do IVA temos mesmo ali um campo, que é o campo 61, que é o reporte, o excesso a reportar do período anterior. Portanto, para se fazer aqui o apuramento do IVA, nós fazemos este esquema. Por um lado temos o imposto a favor da empresa, que são os IVAs dedutíveis, regularizações a favor da empresa e o próprio IVA a recuperar, que vai ser novamente introduzido no sistema. Ou seja, temos ali os nossos valores de ativos, de direitos, a débito das contas da contabilidade, aqui a verde, e depois temos os passivos, o IVA a favor do Estado, nomeadamente o IVA liquidado, o IVA a favor do Estado. Este IVA a pagar, nós não o vamos introduzir, obviamente, no sistema. Ele está aqui em passivo, aguardando que se faça o pagamento. Chegando o prazo, vamos fazer o pagamento ao Estado. Portanto, esta conta de IVA a pagar é ali um passivo que a empresa tem, um passivo corrente, de curto prazo, e, portanto, aguarda o pagamento. Quando se fizer aqui o pagamento, esta conta vai ser debitada e salda por contrapartida de crédito de bancos e fica a situação resolvida. Agora, dentro do sistema do apuramento, IVA a favor da empresa, IVA a favor do Estado, temos então que fazer os seguintes movimentos. Para se fazer o apuramento do IVA, todas as contas de IVA dedutível que aparecem sempre a débito no balancete, porque são ativos, elas vão passar todas para crédito, porque têm de saldar todos os meses ou todos os trimestres as contas de IVA a favor da empresa ou a favor do Estado têm de saldar. Portanto, passa tudo para crédito e recebe a conta 2435, que é o IVA apuramento, o débito, porque já sabemos, se existe um débito, tem que existir um crédito. Débito, crédito, débito, crédito, débito, crédito. E a favor do Estado, a mesma coisa. O IVA liquidado está sempre a crédito e as regularizações a favor do Estado estão sempre a crédito porque são passivos. E, naturalmente, os passivos estão do lado do crédito, a dívida. E vamos ter que saldar estas contas. Passarão para débito, as duas, o IVA liquidado e a regularização ou as regularizações a favor do Estado, por contrapartida do IVA apuramento. Débito, crédito, débito, crédito. E então, a partir destes lançamentos, as contas de IVA a favor da empresa encontram-se todas saldadas e as contas de IVA a favor do Estado encontram-se todas saldadas, aqui o IVA liquidado e as regularizações a favor do Estado. Claro que ali o IVA a pagar fica assim a aguardar que se faça o pagamento, mas também irá ser saldada, mas só quando se fizer o pagamento ao Estado. Já referi, debitamos 7.600 e creditamos depois os bancos, mas fica a aguardar esse momento. Entretanto, aqui no circuito do apuramento do IVA, a conta 2435 IVA apuramento recebeu a débito os valores a favor da empresa e recebeu a crédito os valores a favor do Estado. Ora, temos de fazer a diferença entre os valores a débito e os valores a crédito. Quanto é que nós temos de IVA a favor do Estado? 34.550 mais 2.400, 36.950. Quanto é que temos a favor do sujeito passivo? 41.000, 1.350, 2.420. Ou seja, 44.770. O que vamos ter nós, neste momento? IVA a recuperar. Porque o IVA a favor da empresa é superior, ou o IVA a favor do sujeito passivo é superior ao IVA a favor do Estado. E quando isso acontece, há IVA a recuperar por 7.820. Este valor, 7.820, é um valor superior
ao que está estabelecido no artigo 22 do Código do IVA. Lembrem-se do artigo 22, exercício do direito à dedução, momento e modalidades do exercício do direito à dedução, referia que o número 6, não obstante o disposto no número anterior, o sujeito passivo pode solicitar o reembolso, pode, se quiser, é uma opção, antes do fim do período de 12 meses, e depois tem aqui várias situações, mas eu estou-me a focar só naquilo que tenho interesse agora, bem como quando o crédito a seu favor exceder 3.000 euros. E, efetivamente, neste caso, o crédito a favor da empresa excede os 3.000 euros, portanto, poderíamos optar por pedir o reembolso e fazer toda a burocracia necessária para se fazer um pedido de reembolso que havemos de estudar aqui no curso. No caso concreto, o sujeito passivo seguiu a regra geral, que é o reporte, quer reportar, e se quer reportar, no próximo período de imposto, esta diferença de 7.820, que no fundo seria o saldo do IVA apuramento, que é um saldo devedor, será colocado a crédito do IVA apuramento, porque a conta também tem de saldar, e reconduzido novamente para IVA a recuperar, para que se possa vir a recuperar no próximo período. E em termos da declaração periódica do IVA, no próximo período, o campo 61 vai receber este reporte, porque foi a opção da empresa reportar o valor para o próximo período. Isto faz-se a partir do campo 61 da declaração periódica, que vai receber 7.820 euros, aqui no campo 61. E, portanto, será um valor já a nosso favor, que depois vai somar com as várias deduções de IVA, nomeadamente nos ativos não correntes que são conduzidos ao campo 20, nas existências 21, 23 e 22, dependendo da taxa, outros bens e serviços 24 e regularizações a favor do sujeito passivo campo 40 e, portanto, estes valores vão receber os vários IVAs a favor do sujeito passivo, os vários IVAs suportados e dedutíveis, ou seja, com o direito à dedução do imposto. É assim que funciona o apuramento do IVA. Portanto, através da fórmula que eu mostrei anteriormente. O imposto apurado em cada período é o imposto a favor do Estado, menos o imposto a favor do sujeito passivo, mais ou menos as regularizações de imposto, conforme ficou transmitido aqui neste exemplo de apuramento do IVA. Agora, a próxima matéria que nós vamos ver no curso é o direito à dedução e as exclusões. É que o sujeito passivo faz compras, não é? Compras de mercadorias, de matérias-primas, outros bens e serviços, ativos não correntes, ativos fixos tangíveis, ativos intangíveis, realiza compras para poder efetivamente desenvolver o seu negócio. Mas será que todas as compras que o sujeito passivo realiza e que suporta o IVA, porque vai pagar o IVA ao fornecedor, será que o vai poder deduzir? Será que todo o IVA suportado se permite deduzir o imposto? Não. Existe um conjunto de serviços, de bens, que estão excluídos do direito à dedução. E essa é uma matéria que está prevista no artigo 21 do Código do IVA. Ou seja, é através da análise do artigo 21º do Código do IVA, e estamos novamente aqui no Código do IVA e vamos recuar ali um artigo. O artigo 21 do Código do IVA são as exclusões do direito à dedução. E é a partir do estudo deste artigo onde nós vamos encontrar os vários bens, serviços que, apesar do sujeito passivo ter suportado o IVA, estão excluídos do direito à dedução. Não pode deduzir o IVA do elenco de despesas que estão aqui neste artigo 21 e que será o objeto de estudo da próxima videoaula.
Muito obrigado por ter assistido a este vídeo. Até ao próximo.